Oi, pessoal! Hoje a gente vai abrir a caixa preta de um dos documentos mais importantes do Brasil, o Código Penal. E olha, ele é muito mais do que um simples livro de leis. É, na verdade, um espelho de quem nós somos, dos nossos valores e de como a nossa sociedade se organiza. Você já parou para pensar nisso? O que, de fato, transforma uma ação qualquer em um crime aos olhos da lei? A resposta para essa pergunta está bem no centro do que a gente vai conversar hoje. Então, bora mergulhar nesse assunto. Beleza, olha só nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é o Código Penal. Depois, a gente faz uma viagem no tempo para ver a evolução dele. Em seguida, vamos fuçar como o código funciona hoje, descobrir que tem crime fora dele e, no final, entender por que tudo isso importa para você. Então, vamos começar pelo mais básico, né? Afinal, o que é esse tal de Código Penal e para que ele serve? Pensa nele como se fosse um grande manual de regras da sociedade. Sabe, ele basicamente diz quais atitudes são inaceitáveis, ou seja, os crimes, e o que acontece com quem desrespeita essas regras. A missão dele é proteger o que a gente tem de mais valioso: a vida, a liberdade, nosso patrimônio, tudo aquilo que é fundamental. Mas olha, nem sempre foi assim. A lei penal aqui no Brasil tem uma história bem longa e, vou te dizer, fascinante. Ela sai de uma era de crueldade total para um sistema que, pelo menos em teoria, se baseia em direitos. Vamos dar uma olhada nessa jornada? A nossa história com leis criminais começa lá no Brasil Colônia, com umas leis bem pesadas que vieram de Portugal, as Ordenações Filipinas. Aí, com a independência, a gente criou nosso primeiro código, lá em 1830. Veio a República e, com ela, um novo código em 1890, até que a gente chega no atual, que é de 1940 e que está valendo até hoje, claro, com um monte de mudanças no meio do caminho. E essa frase aqui, ela diz tudo. Morra por ello, que significa morra por isso. Era o que aparecia no final da descrição de vários crimes nas ordenações filipinas. Isso mostra bem o nível de brutalidade da época, né? As punições envolviam tortura, mutilação, e o acusado não tinha praticamente nenhuma garantia de defesa. Era bem sinistro. O jogo começou a virar de verdade com a nossa primeira Constituição. Foi ali que a gente começou a buscar uma identidade jurídica própria. Mesmo sendo uma Constituição imposta, ela já plantou a sementinha da mudança, falando em direitos e garantias, algo que era simplesmente impensável no tempo da colônia. Foi o primeiro passo para a gente ter um sistema com a nossa cara. Ok. Então chegamos no nosso Código Penal de 1940. Como é que ele se organiza para dizer o que é crime e como punir? Vamos ver por dentro. É bem simples de entender. O código é dividido em duas partes, como se fosse um jogo mesmo. A primeira, a parte geral, vai do artigo 1 ao 120 e define as regras do jogo. O que é considerado crime, quem pode ser punido, quais os tipos de pena. Já a parte especial, que começa no artigo 121, é tipo um catálogo, uma lista de todos os crimes, um por um com a sua punição específica. E esse aqui, gente, é o pilar de tudo. É o artigo 1º. Basicamente, ele diz que ninguém pode ser punido por algo que não estava escrito na lei como crime antes de a pessoa ter feito. Isso é uma das maiores proteções que a gente tem contra qualquer tipo de abuso do Estado. É fundamental. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos desse catálogo de crimes. Começando pelo primeiro e talvez o mais famoso artigo da parte especial. O artigo 121 é super direto ao ponto. Ele define o homicídio como matar alguém. Simples assim. A pena base vai de 6 a 20 anos de cadeia e, claro, esse crime protege o bem mais importante de todos: a nossa vida. Agora, vamos para um outro crime que, infelizmente, a gente ouve falar bastante no nosso dia a dia e nos noticiários. É o artigo 157 que fala do roubo. A palavra-chave aqui é grave ameaça ou violência. É justamente isso que faz o roubo ser diferente do furto. Por causa disso, o roubo não está protegendo só o seu patrimônio, mas também a sua integridade física e a sua liberdade, o que o torna um crime bem mais grave e complexo. Mas um alerta importante. Se você acha que todos os crimes que existem estão listados no Código Penal, você está enganado. Existe todo um universo de leis criminais fora dele, que a gente chama de leis especiais. E tem um bom motivo para isso, sabe? Assuntos mais modernos ou muito complexos que precisam de um tratamento mais detalhado, como tráfico de drogas, crimes contra o meio ambiente ou organização criminosa, acabam ganhando uma lei só para eles.
Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Olha só essa diferença que muita gente confunde. A associação criminosa está lá no Código Penal e precisa de 3 ou mais pessoas juntas para cometer crimes. Já a organização criminosa é mais sofisticada, por isso tem uma lei própria. Precisa de 4 ou mais pessoas com uma estrutura bem definida, divisão de tarefas. Percebe como a lei especial ajuda a detalhar e a combater um problema mais complexo? E um outro exemplo importantíssimo de lei especial é a Lei Maria da Penha. Ela foi um marco, não só por criar formas de proteger as mulheres da violência doméstica, mas também por deixar bem claro quais são os diferentes tipos de violência que existem. E são 5 formas. Tem a violência física, que é a agressão que machuca o corpo, a psicológica, que causa dano emocional, que abala a autoestima, a sexual, que força uma relação que a mulher não quer, a patrimonial, que é quando o agressor controla o dinheiro ou destrói os bens dela, e a moral, que são os ataques à honra, como calúnia e difamação. É fundamental a gente conhecer e reconhecer essas formas para poder combatê-las. Certo. Já vimos a história, a estrutura, exemplos. Mas, no fim das contas, por que isso tudo importa? Por que conhecer o Código Penal é relevante para todo mundo? Aqui está um ponto que faz a gente pensar. O direito penal, no geral, não age para evitar que o crime aconteça. Ele age para punir quem já cometeu o crime. Ou seja, ele entra em campo depois que o problema já aconteceu, de forma repressiva. E isso nos leva a perguntar, se a lei só reprime, o que é que de fato previne o crime? E é isso que nos leva à nossa reflexão final. O Código Penal é, sem dúvida, um retrato da sociedade que a gente é hoje, com suas regras e punições. Mas ele também não deveria ser um guia para a sociedade que a gente quer construir no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar este Explainer.